Meus irmãos, a paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Eu vim trazer uma palavra hoje para você que se encontra em 1 Samuel 15. Se você estiver na sua casa e quiser acompanhar a leitura, por favor, fique à vontade. Eu estou lendo aqui em duas versões, porque tem uma versão que é mais fácil de se entender que a outra em alguns versículos, tá bom? Então vamos lá. 15:1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez a Amaleque e a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então, a gente leu aqui que Deus escolheu Saul como rei e já deu logo uma ordem. Então, Saul pegou o seu exército e foi cumprir a missão que Deus havia lhe dito. Vamos pular alguns versículos agora e vamos para o versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos bezerros gordos, e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. E aí, meus irmãos, vem a primeira observação. Para Deus falar com Saul, ele falou primeiro com Samuel, que era o sacerdote, falou com Samuel, que foi falar com Saul. E aí eu já me fiz essa pergunta muitas vezes: por que eu não escuto a voz de Deus? Irmãos, eu escuto a voz de Deus. Talvez você tenha feito essa mesma pergunta para você, tenha implorado: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas às vezes não é porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus, é porque a gente quer ouvir o próprio Deus. Mas como aqui na história, Deus falou com Samuel e depois falou com Saul, falou para Samuel falar com Saul. E muitas vezes a gente não consegue perceber isso quando o nosso pastor fala com a gente, quando a gente lê a Bíblia, quando a nossa esposa nos fala alguma coisa, nossa esposa, o esposo, quando nossos pais nos falam alguma coisa, a gente não consegue ouvir Deus. Mas se Deus escolheu alguém para falar contigo, Ele vai falar, e uma hora você vai perceber. Então, nessa história aqui a gente vê a desobediência de Saul. Não fique triste, tá? Porque Deus está falando contigo. Deus está falando contigo através de mim, através do pastor, através de alguém. Deus está falando contigo. Então, a gente está ouvindo, está vendo, a gente leu aqui a desobediência de Saul. E aí, novamente, é claro que a gente vê que Deus ficou muito triste com Saul pela sua desobediência. Então, Deus chamou novamente a Samuel e falou: Samuel, vai lá e conversa com ele de novo. E falou a noite toda. Então Samuel madrugou pelo caminho até chegar a Saul. E aí a gente vai lá para o versículo 14. Samuel, porém, perguntou então: que barulho de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram os amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Daí, eu quero trazer uma observação aqui do versículo 9 para o versículo 14. Mas Saul e o exército pouparam. Quando Deus te escolhe, quando Deus me escolhe para alguma coisa, Ele não quer saber o que vai acontecer. Ele nos tornou responsável por essa tal coisa. E aí o que a gente viu aqui é que Saul jogou a culpa da desobediência para cima dos soldados, né? E aí, meu irmão,
Não jogue a culpa do que Deus pediu para você para os outros. Isso acontece e Deus se entristece muito. Mais para frente, a Bíblia diz que Deus se sentiu abandonado por Saul por causa dessa obediência. Não espere Deus se sentir abandonado por você para que você possa começar a ouvir a voz de Deus através do seu pastor, através dos seus líderes, para poder exercer a missão, a ordem que Deus te deu. Não jogue para cima das pessoas, por mão do lado, aquilo que Deus deu para você. Assuma a sua posição e exerça o seu papel. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Espero que tenha sido claro e bem objetivo. Deus abençoe.